Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimos para vocês. Neste vídeo aqui vamos falar novamente sobre Caixa Econômica Federal. O Corinthians pode ter aí os names rights relacionados à Caixa Arena e quitar aí o estádio do Timão. Vou trazer essas informações para vocês sempre com a verdade. Compliance rejeita Safiel, que grande novidade é essa, né, fiel? Vamos falar também aqui mais um pouco referente a Memphis Depay, tá bom? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, sobre o Memphis está decidido, tá? Exclusivo para vocês aqui, Memphis Depay não renovará seu contrato com o Corinthians, tá? Informação do corintianeiro, e se ele renovar o contrato, vocês podem vir aqui me cobrar, porque chegaram informações para mim que não está havendo acordo entre Memphis e Corinthians, principalmente com a dívida de 23 milhões que o Corinthians deve para o jogador. Parte do jogador também e também do staff, do atleta, está totalmente insatisfeito com o Memphis Depay jogando pelo Corinthians, porque o jogador, além de não receber suas premiações, já teve várias e várias vezes seus salários atrasados, tá? Então o próprio Memphis não está contente e o Corinthians também não está com os valores que o jogador ganha no Timão. Com tudo isso, está decidido que Memphis não renovará seu contrato com o Corinthians. Há uma possibilidade dele sair antes do seu contrato ser encerrado, tá, fiel? Mas a gente não pode confirmar se realmente ele vai sair antes do contrato se encerrar. Mas a certeza é que Memphis não vai renovar com o Corinthians, está cravado, estou cravando para vocês que quando encerrar o contrato do Memphis, ele não será mais jogador do Corinthians, tá? Não haverá renovação, uma porque o jogador não aceita redução de salário e outra também porque não está dando conta o Corinthians de pagar, então decidiram por um bem maior encerrar o contrato de Memphis Depay após o término do seu contrato. Segundo o próprio jogador e o staff do atleta, o Memphis está focado no Corinthians enquanto o contrato estiver, tá, fiel? Então toda vez que vim perguntar para o Memphis sobre renovação, é como ele disse, olha, não está na hora de conversar sobre isso ainda não decidi, estou focado no Corinthians, mas eu já trago informação para vocês com exclusividade que Memphis Depay não será mais jogador do Corinthians, não haverá uma renovação de contrato, tá? E também o Memphis tem algumas propostas que interessam o jogador, notícia exclusiva aqui do canal do Corintianeiro para vocês, tá bom? Pode comentar porque eu quero saber sua opinião, vou responder terminando esse vídeo todas as perguntas para vocês. Hoje não teremos o terceiro vídeo, tá, fiel? Do canal do Corintianeiro 2.0, tá? Hoje serão 2 vídeos e amanhã voltamos com a nossa programação normal de 3 vídeos diários, tá bom? Comentem porque eu quero saber sua opinião, que é de grande valor para nós aqui neste canal, tá bom, fiel? Então bora falar aqui sobre informações de extrema importância. Antes de trazer sobre essa fiel, quero trazer para vocês aqui referente ao estádio do Corinthians, tá? O Corinthians pode usar a Caixa Econômica Federal para quitar os names rights, para quitar a arena do Corinthians e ter o nome de Caixa Arena como os names rights do Timão. O Osmar Stabile tentou. E nesse canal eu não tô nem aí com informações de terceiros. Nesse canal eu falo realmente as informações que chegam pro corintianeiro. E eu estou aqui mais uma vez cravando para vocês. Vocês podem recortar esse momento aqui que eu estou falando, porque se não der certo vocês podem me cobrar. A informação ela não chega aqui pela metade. A informação aqui eu não deixo, fiel, é meu modo de trabalhar, eu não deixo no ar se vai ser ou não vai ser. Eu estou cravando para vocês aqui que não há acordo entre Corinthians e Caixa Econômica com os names rights para ser descontado diretamente no estádio do Corinthians. A ideia é maravilhosa, né? Porque o dinheiro não entra nos cofres do Corinthians, vai direto para o abatimento do estádio. Só que a Caixa Econômica Federal não aceitou essa proposta do senhor Osmar Stabile, presidente do Corinthians, e está cancelado um acordo entre Corinthians e Caixa para ter os names rights aí encerrados. Fiel, já me falaram aqui no meu canal que eu só trago notícias ruins, eu só trago notícias verdadeiras. Então, antes de se criar uma novela em cima disso, eu já estou trazendo para você o desfecho final de informações super importantes que chegaram para mim, que não há acordo, já pôs ponto final, que não há acordo entre Corinthians e Caixa Econômica Federal com os names rights e o Timão não terá aí como descontar a dívida do estádio dos names rights da Caixa Econômica Federal, tá? Pelo menos neste momento a resposta da Caixa é não para o Corinthians e o Corinthians vai ter que procurar
outros meios para quitar a Caixa Econômica Federal e quitar a dívida do estádio, que na minha opinião é a maior dívida que o Corinthians tem hoje. O Corinthians sem a dívida do estádio seria maravilhoso, né? Porque a torcida do Corinthians é maravilhosa. Imagina o Corinthians lotando o seu estádio e toda a renda desse estádio vindo para o clube. Seria uma forma perfeita. E já complementando a informação, o Osmar Stabile tentou também negociar com a Caixa a redução de juros que o Corinthians deve para a Caixa. E a resposta também foi não. A Caixa Econômica não aceita reduzir os juros. Afinal, a Caixa Econômica também não quer perder essa mamata de ficar recebendo juros após juros, após juros, juros o ano inteiro do Corinthians e não abater no capital, que seria o estádio, apenas recebendo juros e a dívida, o montante ainda continua lá. Não existe essa, olha Caixa, por favor, teria como você reduzir os juros para a gente te pagar? A resposta é não. O que o banco ganha com isso? Não ganha absolutamente nada. Caixa, tem como você colocar o nome, aqui a gente quer colocar o seu nome na Arena do Corinthians. Que divulgação que a Arena, porque a Caixa Econômica precisa? Cara, a resposta também é não, tá? E eu não estou aqui deduzindo ou dando uma opinião, já estou trazendo para vocês a resposta da Caixa, que foi não aos dummies rights do Corinthians, tá, fiel? Então a resposta é absolutamente não. Corinthians não terá aí como quitar as suas dívidas com a Caixa, tá bom? Comentem porque eu quero saber sua opinião é de grande valor aqui para este canal. E bora aqui, fiel, vamos aqui falar sobre Safiel no Corinthians, tá? O que antes a Safiel estava ganhando força com a Gaviões da Fiel, que tinha feito uma reunião, uma ótima reunião com o Gaviões, ganhando força, conquistando um conselheiro aqui, outro conselheiro ali. Infelizmente, o compliance do Corinthians reprovou a Safiel como uma possível SAF aí da parte do futebol do Corinthians, né? Ainda a parte social continuaria aí ao poder dos mesmos, tá? E isso foi cancelado pelo compliance. Quando não passa no compliance, já era, não tem como mais, tá? A não ser que consigam reverter de outra maneira. Para isso acontecer, primeiro tem que sair o novo estatuto do Corinthians para os sócios torcedores terem chance de votar para algo acontecer no Corinthians. Mas o compliance rejeitou essa fiel, afinal, né? Isso já era esperado. Eu sempre trouxe a informação aqui, fiel, que o Corinthians, eu nunca procurei me aprofundar no projeto Safiel, porque eu sempre soube que isso nunca ia acontecer. Que os mandatários do Corinthians hoje não queriam aprovar, mesmo que passasse no compliance, eles não queriam aprovar nas votações o projeto da Safiel no Corinthians, porque isso tiraria deles o conforto de estarem ali no Corinthians. Então, é informação, o compliance rejeita o projeto Safiel, então nem para votação vai, tá, fiel? Nem para votação vai. É um projeto, na minha opinião, muito bom, um projeto bonito, um projeto que traz a solução de como o Corinthians poderia pagar as suas dívidas, de como o Corinthians poderia aniquilar de vez uma dívida que chega a quase 3 bilhões de reais, que é uma vergonha para um clube que no ano passado arrecadou 1 bilhão de reais, uma dívida que deixa o torcedor do corintiano deixar de sonhar, que tira todas as nossas perspectivas de um time bom, de um time competitivo, de um time que possa conquistar novamente uma Libertadores, um Mundial, que possa dar alegria para nós corintianos, porque essa dívida ela impede nós corintianos aqui de seguir. Fiel, tá batendo um raio solar aqui, mas é normal, tá? Impede nós de seguir sonhando, do Corinthians ser protagonista num campeonato. Afinal, faz quantos anos que o Corinthians não disputa um campeonato brasileiro para ser campeão? Sempre o Corinthians jogando para não ser rebaixado, sempre o Corinthians brigando aí por uma Sul-Americana ou de vez em quando por uma Copa do Brasil. Isso realmente é uma vergonha. Então qualquer projeto que chega para aniquilar a dívida do Corinthians, qualquer projeto que chega para, vamos dizer assim, deixar o Corinthians livre de dívida, teria que ser muito bem ouvido, teria que ser muito bem aceito por todos os nossos corintianos. Porque os criadores do projeto Safiel chegam com uma solução para o problema do clube. E as pessoas que estão lá dentro tiram essa solução fora porque eles estão totalmente confortáveis do Corinthians do jeito que está. Eu não estou confortável, você não está confortável, todos os corintianos não estão confortáveis, mas isso é para quem é corintiano de verdade. Agora, eles lá, presidentes, ex-presidentes, que colocaram o Corinthians nessa situação, estão totalmente desconfortáveis do jeito que está. Então o projeto Safiel nunca vai ser ativo no Corinthians, porque isso não agrega valores para eles. Para nós sim, significa a dívida quitada, significa um Corinthians livre de dívidas, significa um Corinthians muito bem
vamos dizer assim, administrado, um Corinthians com governança, um Corinthians com profissionais dedicados, trabalhando sempre para o bem do clube. Foi isso que eu entendi dessa Fiel, que antes eu era contra, hoje eu sou a favor, depois de tudo que acontece no Corinthians, de transfer ban, de promessas, de Andrei Sanches sentando na mesma mesa que Osmar Stabile para negociar a dívida do estádio, com reuniões acontecendo na casa do irmão do Duílio Monteiro Alves, isso não me deixou outra escolha a não ser achar que o Corinthians cairia muito bem com uma SAF, tá? Porque com essa galera que tá aí, isso vai continuar se repetindo várias e várias vezes. Por várias e várias vezes, isso vai continuar se repetindo no Corinthians. Serão decepções atrás de decepções, anos atrás de anos brigando para não cair, até que o Corinthians consiga de alguma forma uma saída, ou um presidente que faça jus ao cargo que exerce, tá, Fiel? Ou um presidente que trabalhe pelo Corinthians, que ame o Corinthians, que deixe o dinheiro do Corinthians ser investido nele próprio para que o Corinthians consiga novos ares, para que o Corinthians consiga respirar novos ares, consiga novos rumos para a história do Corinthians não se acabar, tá, Fiel? E, aliás, a história nunca se acaba, somos grandes demais, somos o maior clube do Brasil, na minha opinião, ainda assim, a maior torcida do Brasil, mas precisamos sim de administração, pulso forte, não um presidente fantoche que deixa aí ser comandado por outras pessoas, principalmente pelo senhor Romeu Tuma Júnior, tá? Precisamos de um Corinthians forte, precisamos de um Corinthians que seja protagonista novamente dos campeonatos que disputar, não um Corinthians que é coadjuvante, não, porque o Corinthians é coadjuvante hoje, tá? De vez em quando o Corinthians acerta um paulista, isso porque fazia 6 anos que estávamos sem títulos. Mas são campeonatos de tiros curtos, nenhum campeonato longo, porque o Corinthians não tem uma situação financeira saudável para a gente ter um time bom titular, um time bom reserva, para que o Corinthians consiga respirar, consiga substituir a altura, consiga aí fazer contratações corretas, não jogadores, oportunidades de mercado, com todo respeito ao Vitinho, com todo respeito ao Hector Hernandes, que são profissionais, com todo respeito ao Pedro Raul, não jogadores que são oportunidades de mercado, apesar que Pedro Raul não foi oportunidade, foi um contrato muito ruim que fez. Jogadores que estão bem nos seus respectivos clubes, que o Corinthians consiga lá, nossa, esse lateral é bom, ele tá voando nesse clube aqui, pode ser um clube de futebol do Sudamérica ou do próprio Brasil. Olha, qual o valor para disponibilizar esse jogador? Vocês estão interessados em negociar? O Corinthians não tem esse poder de negociação mesmo, porque qualquer valor que fale é alto para o Corinthians hoje. Ou seja, ou o clube também não se sente confortável em vender para o Corinthians com prestações a pagar, porque é um clube que está lesando todo mundo que está comprando. O Corinthians deve o Ranieri, deve o Matias Rojas, deve o Félix Torres, deve o Kaká, deve o Michael e deve mais muitas pessoas, muitos jogadores e também deve muitos processos que o Corinthians paga até hoje, que é um absurdo esse jurídico do Corinthians. Então, é um Corinthians hoje totalmente destruído, Fiel. Se não fosse a torcida do Corinthians para girar a engrenagem e fazer o Corinthians grande, o Corinthians teria que fechar as portas por causa dessa administração que aí está. E eu sempre vou bater em cima dessa administração porque ela só nos prejudica. Até o dia que ela parar de nos prejudicar, aí eu começo a elogiar. O Osmar Stabile começou muito bem, mas hoje o Osmar Stabile ele é comandado. O Osmar Stabile não tem punho forte. O Osmar Stabile recebe ordens. Ele pode até dizer que não, que a última palavra é dele, mas até o presente momento ele não demonstrou nada ao contrário. Então, quando a gente vê uma esperança que sequer vai para votação, que é o projeto Safiel, a gente fica desmotivado, porque nada no Corinthians vai para frente. O Corinthians não vira SAF porque o estatuto não vai permitir, porque depende deles para votar. A política ainda é engessada. A política ainda no Corinthians é engessada. O novo estatuto ele ainda não está ativo e nem sei se vai estar um dia, tá? Nem sei se vai estar para os sócios torcedores votar, para a gente expandir essa política do Corinthians e sair dessa política engessada, onde terão mais votantes, que terão mais possibilidades de novos projetos para o Corinthians crescer, para o Corinthians se tornar de novo protagonista, não os coadjuvantes nos campeonatos. O Corinthians está ficando pequeno nos campeonatos. A sua história não, essa história é gigante, a camisa é imensa. E eu amo esse clube com toda a minha força. Mas nos campeonatos o Corinthians está ficando pequeno, perdendo para Ceará em casa, perdendo para Lanterna Sport. Um time limitado, um time que não é um time temido mais. É lógico que você vai pegar um Corinthians numa semifinal, porra, Corinthians lá dentro da Neoquímica Arena, lotado o estádio, nossa.
Hoje o medo mais são da nossa torcida que nos apoia do começo ao fim. Porque o time mesmo futebolístico já não está assustando. Porque eles não deixam a gente formar um time forte, um time competitivo. Fiel, e isso que eu tô falando eu sei que dói, porque eu sou corintiano, dói em mim também. Mas há quanto tempo que o Corinthians não disputa um campeonato brasileiro para ser campeão? Eu não tô falando mentira, eu tô falando a realidade. Nesse canal vocês querem a verdade ou a mentira? Porque se vocês quiserem a mentira, eu vou falar, não, calma, essa Fiel não deu certo, mas a gente vai conseguir se reerguer, o Corinthians vai pagar essa dívida, o Osmar Stabile e os conselheiros vão fazer aí um plano, vão bolar uma estratégia para tirar o Corinthians do buraco, e o Corinthians vai voltar a ser grande também financeiramente, porque já foi, filho. Antigamente dava dó, o Corinthians entrava em disputa de jogador com o Flamengo, com São Paulo, com o Palmeiras, com qualquer outro time, todo mundo preferia vir jogar no Corinthians, porque era um time vencedor de títulos, era um time que andava com salários, direitos de imagem, tudo certinho. Hoje não mais. Hoje não mais. Então, é difícil o Corinthians formar um time competitivo, porque o time está queimado no mercado da bola. E eu sei que dói como eu estou falando isso para vocês, mas eu tenho que falar a verdade, porque senão eu vou estar aqui falando a mentira, não vai ser eu mesmo, porque eu não sei contar mentiras. Eu vou estar aqui iludindo o torcedor, eu estou trazendo a realidade. Essa Fiel reprovada pelo Compliance, essa Fiel será reprovada novamente se eles brigarem, essa Fiel nunca dará certo no Corinthians, porque eles nunca vão permitir que essa Fiel entre no timão, tá? Porque senão eles vão sair da zona de conforto deles. Então a situação do Corinthians hoje é drástica e ainda não temos uma solução para sair dessas dívidas aí que só prejudicam o nosso Corinthians, tá? Pelo menos é isso que eu tenho para trazer para vocês. Quero agradecer demais a sua presença. Meu muito obrigado por tudo, tá, Fiel? E amanhã voltamos aqui com mais informações do Corinthians e vai Corinthians!